Graças Pais amados, estamos aqui mais uma vez juntos, através das redes sociais. Eu sou o pastor Ronei Andrade, pastor da Igreja Batista Liberdade em Volta Redonda, e quero convidar você a refletir comigo nessa oportunidade, acerca do texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23, que nos diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque seu próprio interesse, e sim o de outrem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nesses últimos meses, em função desse isolamento social decorrente dessa pandemia, eu tenho tido a oportunidade de fazer algumas caminhadas semanais na companhia da minha esposa e de nossos filhos. E eu gosto muito desses momentos, porque são momentos onde nós estamos desconectados das telas do computador, das telas da TV, das telas do celular, também dos videogames. E essa é uma oportunidade muito boa de nós estarmos juntos e conversando. E na semana passada, em uma dessas conversas, em caminhadas, o meu filho Lucas, de 10 anos, ele me fez uma pergunta, por que nós, ou as pessoas, fazem coisas erradas, mesmo sabendo que elas são erradas, ou por que as pessoas, ou nós mesmos, cometemos certas ações, ou adotamos certos comportamentos, mesmo sabendo que aquilo nos faz mal. E é interessante, que quando o Lucas me perguntou isso, eu fiquei pensando, poxa, será que isso pode ser explicado de que maneira? Talvez muita gente entenda que existe uma lei que deva ser seguida e que as pessoas descumprem essa lei porque são egoístas. Ou outros vão dizer que isso é decorrente da inclinação que o ser humano tem porque somos pecadores. Mas esse texto de Paulo aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, nos ajuda a compreender um pouco melhor essas nossas ações, hábitos e comportamentos. Aqui o texto nos fala que todas as coisas são lícitas. Eu não sei qual foi a sua experiência de vida, mas eu fui criado no lar evangélico e naquela época, na minha infância e mesmo adolescência, era muito comum, dentro das igrejas, ou mesmo no contexto das famílias que pertenciam às suas igrejas, proibir tudo. Tudo era proibido, tudo era pecado, tudo era errado. No entanto, aqui o apóstolo Paulo nos diz que aqueles que são em Cristo, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, experimentam uma nova vida e uma vida em liberdade. A palavra nos diz que se o Espírito nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E o apóstolo Paulo aqui então está dizendo, olha, todas as coisas são lícitas. Paulo aqui se dirigindo à igreja que estava ali em Corinto, falando, olha, para nós, servos de Deus, igreja de Cristo, nós podemos fazer qualquer coisa. Tudo é lícito, tudo é permitido, não há nada proibido. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que essa liberdade, ela tem alguns limites. Embora sim, sejamos livres. O apóstolo Paulo nos fala que todas as coisas são lícitas. Mas, ele continua, nem todas convêm. Todas são lícitas, mas em todas edificam.
E aqui então nós temos uma consideração a fazer, nós que somos a igreja de Cristo. Sim, nós não somos mais condenados com a morte em função de nossos pecados, porque a graça do Senhor nos alcançou. Nós somos libertos dos nossos pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz pagou o preço que era a nossa morte. Jesus morreu em nosso lugar e nos substituiu. E agora temos completa liberdade e a garantia de que seremos recebidos no trono de Deus. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer que, muito embora nós tenhamos liberdade para fazer qualquer coisa, é importante lembrar que nem todas essas coisas devemos fazer. Mas, pastor, porque são proibidas? Não. Ele vai falar porque nem todas as coisas nos fazem bem, nos edificam. E não apenas nós mesmos enquanto indivíduos, mas não edificam a nossa comunidade, não edificam a nossa sociedade. Então, Paulo vai aqui descrever, vai falar uma série de coisas, e mais adiante nesse parágrafo, ele vai dizer que o que deve guiar as nossas ações, os nossos hábitos e o nosso comportamento é exatamente pensar dessa forma. O que estamos fazendo glorifica o nome de Deus? Paulo vai dizer no verso 31, Fazei tudo para a glória de Deus. Então, o primeiro teste para saber se a sua ação, se o seu comportamento, se o seu hábito, ele está correto ou não, não é que você não possa fazer. A pergunta é, eu devo fazer? E um teste seria isso, olha, o que eu estou fazendo, ou o que eu pretendo fazer, tem glorificado o nome de Deus? Ou seja, reflete o ser de Deus? Está de acordo com aquilo com que Jesus nos ensinou e nos deixou de exemplo? Reflete o caráter de Deus? Reflete o conhecimento que Deus tem nos revelado? Será que seus hábitos, os seus comportamentos, as suas ações têm realmente glorificado a Deus? E Paulo então diz isso, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ora, o que você está fazendo tem glorificado a Deus? É um primeiro teste, é uma primeira pergunta a se fazer. Quando você pensar em fazer algo, quando você pensar em se comportar de determinada maneira, a primeira pergunta é essa: será que isso glorifica o nome do Senhor? Mas há uma segunda pergunta que também serve como teste para avaliar se determinada ação, atitude, comportamento ou hábito deva ser mantido ou deva ser feito ou não. E o apóstolo Paulo vai dizer no verso 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E o apóstolo vai dizer então, no verso 33, que ele mesmo não procurava agir segundo o seu próprio interesse, mas ele estava preocupado em saber se o seu comportamento, se suas ações, se os seus hábitos também não iriam trazer tropeço para a vida daqueles que estavam à sua volta. Então essa é uma segunda pergunta. Será que aquilo que você tem feito da sua vida, seus hábitos, ações, comportamentos, tem levado pessoas a Cristo, a salvação? E Paulo fala isso, para que sejam salvos. Ou seus atos, atitudes e ações têm sido motivo de tropeço para as pessoas. E nós estamos nos aproximando do Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, e eu fico muito pensando também nisso, que aquilo que nós fazemos como pais, o nosso exemplo, vai influenciar em muito a vida de nossos filhos. A forma com que agimos, como nos comportamos, as nossas ações, os nossos hábitos, as nossas atitudes,
tem sido observado por tantas outras pessoas que nos cercam? E será que aquilo que você tem feito tem aproximado essas pessoas que te cercam de Deus? Ou tem servido como escândalo e afastado então essas pessoas de um encontro verdadeiro com Deus? Você que é pai nessa hora, será que seus filhos têm olhado para você e visto um bom exemplo? Exemplo de um homem temente ao Senhor, que age para glorificar o nome de Deus, que tem um agir correto diante das pessoas? Ou será que você tem sido motivo de escândalo e de vergonha para a vida dos seus filhos? Será que suas atitudes, seus comportamentos, as suas ações têm levado a sua família a Cristo ou os têm afastado de Cristo? Nós sim, Paulo vai dizer que podemos qualquer coisa. Nós somos livres. Não será eu como pastor que estará vigiando, né, ou que estarei vigiando a sua vida para saber o que você faz ou deixou de fazer, ou estarei ali, né, impondo uma regra rígida. Não é necessário, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, né, da justiça e do juízo, e a palavra de Deus está aqui exposta de forma muito clara. Mas é você quem tem que responder por suas ações, por seus hábitos, por seus comportamentos. O apóstolo Paulo também fala em Gálatas que de Deus não se zomba, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E nós estamos vendo uma época não mais de obediência, mas uma época de responsabilidade. E nós somos chamados a viver uma liberdade, mas uma liberdade que nos edifique, uma liberdade que glorifique o nome de Deus, uma liberdade que leve as pessoas para próximos a Cristo, e não para usarmos dessa liberdade tão somente para alcançarmos os nossos próprios interesses egoístas. E quando nós nos comportamos fundamentados apenas nos nossos próprios interesses, cai naquele erro que o Lucas colocou, né? Nós acabamos cometendo, né, ações, né? Acabamos nos comportando e adquirindo hábitos que nos fazem mal a nós mesmos, que às vezes acabam com a nossa saúde, que podem acabar com a vida familiar, com a nossa família, que podem nos destruir. E certamente Cristo não te chamou para isso, mas Cristo te chamou para que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida bem-aventurada na presença dele. Portanto, né, abandone tudo aquilo que não edifica a sua vida. Abandone tudo aquilo que tem feito outras pessoas tropeçarem por seu mau exemplo, por seu mau comportamento. E abandone tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Faça um exame nessa hora na sua vida. Faça um autoexame. Ore ao Senhor: Senhor, vem me purificar, me limpar de tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Tira de mim todo o comportamento, atitude, hábito que esteja, de alguma maneira, trazendo escândalo ou fazendo tropeçar alguma pessoa que me cerca. Peça a Deus para tirar tudo aquilo que está te destruindo nessa hora, que tem destruído a sua vida. Certamente Deus quer que você tenha uma vida em liberdade, mas uma vida plena de liberdade na presença dele. Que Deus te abençoe nessa hora, que você possa ser um exemplo de conduta, uma vida realmente para a honra e glória do Senhor e para a edificação da Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.